Muito obrigado, doutor João. Por favor, tome o seu lugar aqui à mesa. E vamos chamar o palestrante seguinte, doutor Alberto Araújo. Doutor médico de formação em pediatria, saúde pública, mestre e doutor em ciência do Instituto Alberto Luiz Coimbra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em tabagismo pela Escola Médica e Pós-Graduação da Universidade Católica do Rio também, coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento de Tabagismo da Universidade Federal e membro das comissões de tabagismo da Associação Médica Brasileira, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Por favor, doutor, o senhor tem 20 minutos. Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Conselho, onde é a Casa do Médico. E a gente sabe que esses temas ainda não são de domínio, se não são de domínio da sociedade, dos pais, quanto mais da própria classe médica, né? Nós temos ainda muita dificuldade de trabalhar esses temas junto à nossa própria população. Então, nós vamos trabalhar dois temas. Eu vou iniciar pela maconha e depois vou passar rapidamente pelo crack. O tempo que nós temos é bem curtinho, são temas muito, muito vastos, né? A primeira, mostrar essa imagem, né, que é de uma revista da Indonésia, né, mostrando o chamado Jardim do Paraíso, né, como é tida e conhecida a maconha. Então, como surgiu, né, essa erva, né, essa substância poderosa, né, psicoativa, o THC, né, é conhecida há milênios, né, e o seu uso se passou por várias etapas ao longo dos séculos. O uso medicinal já é conhecido de longa data, há quase 5 mil anos na China, e no segundo milênio, né, vai ser bem mais recente, né, passou a situar entre nós, né, como o uso de medicamento. Aqui reparem que tem uma forma, né, das famosas garrafas, né, de tinturas, né, das farmacopeias, em que está a maconha sendo oferecida, né, para tratamento de enxaqueca e dores. E a primeira referência do Brasil data do século XVI. E acredita-se que quem começou a usar a maconha aqui foram os escravos. Isso é uma coisa muito similar no mundo ocidental. Quem começou a usar o cigarro, na forma como a gente conhece ele, né, foram os pobres, né, que pegavam as bitucas, as pontas dos charutos, né? Então, bem interessante isso, né? Depois se glamourizou na forma de cigarro. Bom, aqui temos uma outra garrafa, né? Aqui no Brasil, né, era conhecida como maconha, marihuana, fumo e nos estratos mais populares como bagulho. Na Índia chegou a ser utilizada para induzir o sono. Ela tem mais de 400 substâncias químicas e uma das principais, né, que é o tetrahidrocannabinol, conhecido como THC, que é o seu princípio ativo, né? Existem múltiplas formas de consumo da maconha, né? Aqui nós temos formas que se assemelham ao tabaco, né, um tipo de fumo, a maconha, né, e formas, inclusive, do novo tipo de tabaco que está ingressando cada vez mais o cigarro eletrônico, o tabaco, e talvez mais adiante o próprio tabaco aquecido, né, que é através da vaporização. Também em alimentos, né, no estado do Colorado, né, as crianças com 4 ou 6 anos já começam a ter contato com a maconha, comendo biscoitos e cakes, né, que são feitos com a maconha. No meio universitário, onde eu trabalho, é comum fazer brigadeiros com maconha, bebidas, né, e outras formas, né, de spray, enfim, né, que são utilizadas como meio de consumir a maconha. A maconha é a droga lícita mais usada no mundo, né? Esse é um relatório mundial sobre as drogas, né, das Nações Unidas, né, em relação às drogas ao crime, de 2015. O de 2016 também mostra resultado similar e há um consumo com tendência a crescer nos países de desenvolvimento.
segundo esse relatório, nós estamos próximo de 200 milhões de usuários no mundo, com idade entre 15 e 64 anos, que se localizam em todos os países do mundo. Mas algumas regiões têm maiores taxas de prevalência, as Américas, a Oceania e a África Ocidental e Central. No Brasil, o estudo que nós temos mais recente é o LENAD, né, que é um estudo que é feito periodicamente, é o seu segundo levantamento, 2012, que mostra que nós temos 1,5 milhão de usuários diários. Então, assim, essa coisa que é tida como inofensiva, que é uma coisa de recreação, que só de vez em quando que as pessoas consomem, não. Nós temos usuários diários, 7% experimentaram, 3% consumiram a droga no último ano. E há 1,3 milhões que relataram sintomas de abstinência da maconha, ou seja, que requereram voltar a usar a maconha, né, por sentir a necessidade de reposição do THC. Aqui nós temos o percentual de experimentação e o uso, né, mostrado no gráfico, né, e a idade da experimentação. Também aqui a prevalência no último ano e também segundo o gênero, né, mostrando que ainda é mais forte o consumo nos homens, tal como o tabaco. Aqui também tem um gráfico bastante interessante, que é a característica da dependência de usuário da maconha no Brasil, né, através, né, de uma pesquisa Quali-Quant, né, que perguntava, você achou que o uso estava fora do controle? Observe que nós temos um percentual bastante importante de adultos, né, 41%, que considerou que o uso estava fora do controle. E já quis parar, tal como o cigarro, perto de 70% a 80% pensa em parar. E em torno de 54% acha difícil ficar sem maconha na população adulta. E entre os adolescentes, já 31%. Ou seja, tem um mito que precisa se quebrar aí, que essa droga é inofensiva, que não causa dependência e que não vai causar problemas de saúde, a gente vai mostrar mais adiante. O consumo em doses baixas ou moderadas, a partir de 2 a 4 horas após ser inalada e apenas 1 hora quando ingerida, inclui percepção alterada do som, das cores e outras sensações, confusão mental, ansiedade, ligeira paranoia e redução da coordenação e equilíbrio. Esse é um dos motivos que o Estado do Colorado, dos Estados Unidos, quer rever a legislação, porque aumentou substancialmente os acidentes de trânsito e os atendimentos de emergência no país. Então, consumir maconha altera o equilíbrio, a coordenação motora do indivíduo. Altera a pressão arterial, geralmente cai, aumenta a frequência cardíaca e também aumenta a chance de ataque cardíaco. Há revisões recentes mostrando que um dos primeiros distúrbios de eventos da maconha são os eventos agudos cardiocirculatórios. O consumo em altas doses também leva a confusão mental, agitação psicomotora, distanciamento da realidade e um quadro conhecido como psicose da maconha. O consumo a longo prazo, então, ao contrário do que é propalado, ele vai levar a dificuldade na concentração, na capacidade de aprendizagem e memória. O estado do Colorado, né, que é um dos exemplos que a gente tem, porque já está legalizada há 10 anos a maconha lá, eles saíram do 5º lugar do ranking de melhor, né, classificação nas atividades de avaliação do ensino de escolares para 20 a 25 em apenas 5 anos. Né, tal o número de repetentes, né, que passou a ter e as alterações, né, de abandono de escola, etc. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Como ela é muito parecida com o tabaco, né, é também uma matéria-prima que sofre combustão parcial, então a fumaça pode ter, né, por conta de não ter filtro, inclusive, quantitativos de monóxido de carbono, né, e níveis de alcatrão também elevados, podendo gerar doenças, né, também para o sistema respiratório. Outro mito, né, que vai melhorar o desempenho sexual, que vai melhorar a libido, né, também isso está desmentido pelos trabalhos. Inclusive é uma das causas de infertilidade que deve ser pesquisada, né, porque pode levar a hipoespermia ou a zoospermia.
E isso eu estou falando em homens jovens, em idade, né, reprodutiva. O uso intenso pode levar a uma psicose induzida por cannabis, né? Isso está bem descrito na literatura, né? E isso não precisa acontecer após 30, 40, 50 anos. Né? Isso pode acontecer ainda num período crítico, né? Em que o humor é mais volúvel, mais instável, como na adolescência. Né? Então, na gravidez está associado a transtorno na atenção, memória e resolução de problemas nas crianças. Isso nós temos estudos também relacionados à própria nicotina, né? E o consumo, né, da mãe. E a criança pode ter problemas de aprendizagem na escola. O bebê pode apresentar sinais de síndrome de abstinência. Um período da minha vida eu trabalhei como neonatologista. Eu trabalhava numa área muito carente, a gente consumia muita droga. E eu peguei crianças com quadro de síndrome de abstinência, um quadro que não tinha outra explicação, a não ser ao fato da mãe ter usado a maconha até pouco antes de o bebê nascer. E algumas pesquisas sugerem que quantidades moderadas são excretadas no leite das mães que amamentam seus bebês. Então, o consumo da maconha também não deve ser permitido durante o trabalho, o período de amamentação do bebê. Então, assim, esses são algumas imagens aqui demonstrando, né, nesse trabalho de 2014, bem recente, né, que o uso durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento do cérebro no feto, interferindo como as células do cérebro são ligadas. E o fato de usar na adolescência, né, como está havendo um período de especialização das funções do sistema nervoso e do sistema de recompensa, especialmente, a chamada neuroplasticidade cerebral, e isso vai ser fatal para esses jovens, né, que não vão conseguir ter o mesmo desempenho na vida adulta, né, não só no estudo, como também na busca de oportunidades no mundo do trabalho, etc. Né? Então, não há medicamento disponível para o tratamento da dependência à maconha. Né? Normalmente, no nosso centro de tratamento, acredito também o Lotufo, a gente acaba tratando as duas coisas, né, no aconselhamento, porque parar de fumar e continuar usando a maconha vai ser um gatilho para voltar a fumar. Né? Os usuários de longo prazo apresentam sintomas de abstinência quando param de usar, insônia, inapetência, ansiedade. Então, podemos usar, às vezes, algum tipo de benzodiazepínico, né, algum ansiolítico, enfim, para não causar outra dependência. E os fumantes de maconha também estão submetidos aos efeitos da lei antifumo, pois ela é considerada produto fumígeno não derivado do tabaco. Observem que a lei antifumo, ela não alcança só até um cigarro vegetal, um cigarro que não seja de maconha, ou que não seja de tabaco, está alcançado pela lei antifumo. Bom, há algumas experiências, uns cases interessantes, né, como a Amsterdã, Holanda, que está mudando o padrão, né, das chamadas as cafeterias, né, onde se consome maconha, Colorado e outros estados, e o Uruguai, que, segundo dados mais recentes, que é o caçula da legalização da maconha, que há 5 anos apenas que legalizou, aumentou o contrabando não só da maconha, como das outras drogas ilícitas. Né? Então, assim, mesmo com o controle atualmente de venda em farmácia e tudo, virou um boom, né? Ir para o Uruguai e curtir maconha e outras drogas. Né? O que tem em termos de controvérsias, que nós não vamos nos deter aqui, isso pode ficar para um debate. Pessoalmente, eu sou contra legalizar qualquer uma dessas drogas ilícitas. Já basta a nossa briga com o tabaco e o álcool, né, para a gente trazer outras situações de difícil contorno. O que se sabe que é um aumento da prevalência de consumidores diários, são dados dos Estados Unidos isso, redução da percepção dos que consideram a droga como perigosa, estudos com universitários aqui no Brasil mostram isso, universitários de medicina, aumento da evasão escolar, repetência, distúrbio na aprendizagem, aumento do acidente de trânsito, aumento das visitas às salas de emergência, mais do que a cocaína e a heroína, e um gateway, uma porta de entrada para outras drogas, e além de aumentar o contrabando e a venda das outras drogas. Ou seja, ao invés de trazer um benefício, vai se transformar num grande problema. Aqui tem alguns documentos interessantes, esse é bem recente, da legalização da marihuana no estado do Colorado. O estado do Colorado está pensando em reverter parte da lei, né, que foi aprovada. Aqui um documento bastante interessante também das Nações Unidas,
sobre a maconha. E aqui, uma matéria de um jornal nos Estados Unidos, bem recente, setembro desse ano, mostrando que o aumento das lojas, né, McDonald's, né, Subway, onde se tem a venda da maconha, né, onde se tem o consumo da maconha, porque a maconha dá muita fome. E em Amsterdã está havendo uma queda, um colapso das cafeterias que vendem maconha. Ou seja, Amsterdã, que era o modelo, está saindo na contramão da história, né? Está havendo uma intolerância com a questão do uso nas cafeterias, né? E aqui nós temos, na onda dos cigarros eletrônicos, há um trabalho publicado, né? Inclusive um dos sujeitos que participou desse trabalho, ele faz trabalhos também para favorecer os cigarros eletrônicos, faz trabalhos para a indústria, de modo que tem conflito de interesse, e ele diz que o cannabis vape, né? Quer dizer, vaporizar cannabis vai ser bom para tratar diversos problemas de saúde, ou seja, está recomendando, tal qual o cigarro eletrônico, está recomendando o cigarro de maconha como algo interessante para as pessoas usarem para tratarem problemas de saúde. Bom, fechando a maconha, é interessante que tem dois tipos de cannabis. Tem a cannabis sativa e tem a cannabis indica. A cannabis indica é mais do Oriente e a cannabis sativa é mais do nosso meio aqui. A sativa é para usar durante o dia. Ela tem efeitos mais prazerosos, estimulantes, euforizantes. E a cannabis indica tem efeitos mais sedativos. Acalma, né, melhora o sono. Então, aí, já os vendedores aqui, são um site de venda na Europa que já diz, compre os dois, compre para durante o dia e compre para a noite. Né? Então, assim, vocês veem que a coisa é na forma eletrônica. Tem muitos mitos e crenças e fatos em relação à maconha, mas é importante a gente estar trazendo essa informação de que não é uma alternativa natural e mais segura do que fumar cigarros. Né? Muito pelo contrário. 5 minutos, doutor. E vamos falar, nesse tempo que resta, um pouco do crack. Né? Primeiro, o crack, os primeiros relatos no Brasil da transição do preparo de crack como subproduto da cocaína, inicialmente adicionado ao bicarbonato de sódio, mas hoje adicionado a inúmeras coisas, né? Até sabão pintado, né? Faz essa mistura. Tá? Então, datam dos anos 80. Antes a gente não ouvia falar do crack aqui. Né? Essa é uma imagem, né, do sujeito preparando num cachimbo, né, o crack para fumar. Então, eu costumo chamar que é a síndrome do zumbi. Aquelas pessoas não estão mortas ainda, mas não estão vivas mais. Né? Então, assim, aqui estamos dados mostrando que o início de ação do crack é muito similar ao início de ação da nicotina, lembram? Entre 6 e 10 segundos, né, a nicotina começa a agir. Que é uma forma da cocaína, a única forma que é fumada. Né? Então é uma ação muito rápida, tem um pico plasmático muito elevado e a biodisponibilidade é maior, a não ser que seja a cocaína administrada, diluída de forma endovenosa. Tá? Então, assim, é impressionante quanto que o indivíduo puxa. E assim, pensando um pouco no drama do crack, né? Próximo onde eu moro tem uma Cracolândia, né? Aí eu pensei em criar um poema, né? Fruta caída do pé, ainda verde de fé, nem sabiá quer bicar, menino já não fica de pé, anda de marcha ré, nem cotovia quer ficar, craque vicia, pedra de pó, queima o sonho e mata só, nem calopsita quer piar. Os riscos associados ao crack são imensos, né? São os riscos de contaminação, né? De ter tuberculose pulmonar, de favorecer as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. A gravidez na adolescência é muito maior no grupo que usa crack. Outros transtornos psiquiátricos, exposição a acidentes de tráfego. Muitos desses jovens morrem naquele caminho, né, de buscar droga ou junto a viadutos. E a própria violência policial, que é deplorável. São seres humanos, mesmo que eu tenha alcunhado eles de zumbi, eles são seres humanos. Merecem respeito e tratamento.
E o tráfico, o próprio tráfico mata. Eles não são bem-vindos na área do tráfico, porque atrapalha a venda das outras drogas. Por isso que eles ficam na área mais urbana. Se eles forem para lá, os traficantes matam eles. Tá? E aqui, durante na época da Copa do Mundo, né, o que eu chamo aqui os templos do crack versus os templos do futebol, né, que nos custou muito caro, né, esse monte de elefante branco, né, para trazer Copa do Mundo, Olimpíada para cá, e a gente, na época, era motivo de tá vendo? Na mesma época, em maio de 2014, de uma grande matéria da CNN, que a epidemia de crack aqui estava avançando mais do que em qualquer outra parte do mundo. Enquanto isso, a gente estava seduzido, né, pelas grandes arenas da Copa, né? Há um estudo, eu só vou pontuar por causa do meu tempo aqui, alguns dados deles que vocês podem acessar, um estudo da Fiocruz, de 2013, que é o maior estudo sobre crack que nós temos aqui no nosso país. E mostrou dados assim, uma amostra populacional bem expressiva, 25 mil pessoas residentes em capitais, né, que 0,8% da população já consome crack nas capitais. 35% dos consumidores de drogas ilícitas nas capitais são de crack. Não sei se vocês tinham ideia, noção do tamanho do problema que nós enfrentamos. 14% são crianças e adolescentes. Isso é mais do que a experimentação do tabaco. Perfil do usuário no Brasil: adulto jovem, média de 30 anos, quase 80% homens, 80% não brancos, solteiros, e apenas 0,3% cursou ou concluiu o ensino superior. 40% passa a maior parte do tempo nas ruas. Eles têm famílias, mas não voltam para suas casas. 65% obtém dinheiro por trabalho esporádico ou autônomo. Por exemplo, eles reciclam PET, latas de alumínio, enfim. 50% já havia sofrido alguma detenção, inclusive por tráfico até para se manter, o chamado avião, para se manter, garantir sua droga. Olha que dado impressionante, 10% das mulheres estavam grávidas na entrevista e mais da metade já havia engravidado ao menos uma vez após iniciar a droga. Quase 50% das mulheres sofreram algum tipo de violência sexual, enquanto entre os homens foi de 7%. Tempo médio de uso nas capitais, 8 anos. Padrão de consumo é diário, 16 pedras, comparando com quantidade de cigarro, né? As mulheres consomem mais pedras do que os homens, 21 pedras. 78% têm intenção de se tratar, mas apenas 20% tiveram acesso a serviço de saúde. E os CAPs AD só conseguiram alcançar 6, isso aqui está errado, tá? 6,3%. 90% manifestaram interesse em ter acesso a outros serviços voltados para higiene, distribuição de alimentos e acesso à escola. A maconha dá fome, o crack tira fome. Eles podem ficar dias sem comer. Estou terminando. A síndrome do crack, nós temos principalmente aumento do tônus simpático, né, com seus famosos sintomas de taquicardia, hipertensão, sudorese, taquipneia, né? Traz inicialmente um certo aumento da energia, que depois é perdido, né? E uma certa anestesia local, uma vasoconstrição periférica. Sintomas neuropsiquiátricos vão desde o aumento da produção e da velocidade do pensamento, eles estão constantemente se movimentando, vocês observarem, agitação psicomotora, estão eufóricos, né? Falando muito, com muitos tiques, eles não dormem, né? Um estado de hipervigilância, e as complicações agudas, né? Mais frequentes, infarto agudo do miocárdio em pessoas muito jovens, pneumotórax, síndrome do pânico, delírio, destruição do músculo, né? que depois vai acabar afetando o rim, a rabdomiólise, sangramento gástrico, disfunção sexual, etc. E no uso crônico podemos ter asma e o chamado pulmão de crack, que está bem documentado, convulsões, acidente vascular encefálico, psicose, né? E aumento do risco, como eu disse, para essas outras doenças que são frequentes nesses grupos que não têm o menor cuidado, né, e precaução. Comportamento associado com homicídio e morte violenta. Bom, para fechar,
Esse relatório é o mais recente que nós temos das Nações Unidas sobre crime e drogas, e ele mostra uma tendência muito grande, né, do uso de a volta, né, das anfetaminas, né, que já tiveram pique e caíram, mas da cocaína com crack, né, que se mantém aqui em nível de crescimento ainda ao longo desses últimos 10 anos. Esse é o quadro que nós temos social, econômico e sanitário no mundo, né, em relação às drogas, né, não só as drogas lícitas como as ilícitas, e somente 1 em 6 pessoas com um distúrbio importante do uso de drogas está em tratamento, e 20 milhões sofrem, né, em relação ao uso das drogas. Esses 28 milhões não incluem os do tabagismo, drogas ilícitas. Tá? E esse quadro vai se tornar, à medida que aumenta o consumo da cocaína ou do crack, vai aumentando também a probabilidade de ocorrerem mortes violentas e homicídios. Né? Então, isso traz um fator de segurança muito grande. Na Agenda de 2030, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Integradas na Ação e Prevenção, é preciso atacar todo esse, né, conjunto de ações. Não basta só, né, fazer uma atividade de reinserção social se você não trabalhar a prevenção nesses grupos, né, e os grupos de risco. Então, esse é um dos pontos centrais da Agenda 2030. São algumas referências, e essa aqui é a chamada de uma data muito importante, que é o dia 26 de junho, que é o dia da campanha mundial contra as drogas. Obrigado pelo convite e pela generosa assistência. E lembrar que o Conselho Federal de Medicina foi um dos primeiros a abraçar a questão do crack, né? Fez seminário aqui e lançou, inclusive, uma revista. Né? Tá? Muito obrigado.